Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Que os teus planos, sonhos e projetos recebam a bênção de Deus nesse dia. Que possamos nos levantar e a nossa primeira ação é nos render diante do Criador. Abrir o nosso coração, permitir que Ele nos abrace, que nos acolha e que nele nós encontremos solução para todas as nossas dificuldades. Peço a Deus nesse momento que esteja ao teu lado, não sei onde você se encontra nesse momento, no trabalho, ou dentro do carro, do transporte, indo trabalhar, mas que a mão do Eterno e os anjos dele estejam na tua companhia. Deixo com você nesse momento uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 90, onde a Bíblia diz o seguinte: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Salmo 119, o versículo 90. A fidelidade de Deus se estende por todas as gerações. É através da fidelidade do Senhor que nós seremos resgatados desse mundo de pecado. Aqui nesse mesmo versículo apresenta Deus como sendo criador de todas as coisas. É por isso que nós o amamos, nós colocamos a nossa vida nas suas mãos e esperamos na palavra dele de um dia vir a essa terra colocar um ponto final na história do pecado e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Aqui nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. Confesso a você que estudar o livro de Neemias foi extremamente inspirador. Como Neemias e Esdras foram homens de Deus, Esdras extremamente conhecedor da palavra do Senhor. Neemias era aquele que tinha a capacidade de liderar, conduzir o povo, mobilizar as pessoas para a conclusão da obra. Mas nessa manhã nós estamos começando um novo livro. Peçamos sabedoria ao Senhor. O livro de Esther. E nesse momento convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, no livro de Esther, com o livro aberto, no capítulo 1 e no versículo 1 e no versículo 2. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã. Estudar o livro de Esther será algo fantástico para nós, porque, embora seja um dos poucos livros que diretamente não fale de Deus, como também o livro dos Cânticos, mas esse livro nos apresenta o poder e a grandeza de Deus na vida do seu povo. O livro de Esther trata Esther como sendo uma heroína, e de fato, Esther é uma heroína. Embora estivesse vivendo num período corrupto, num palácio envolvido com o pecado, com homens com seus corações completamente deturpados, Esther escolhe amar ao Senhor, Esther escolhe viver as verdades do Senhor e é um modelo para todos nós, porque nós vivemos nas mesmas circunstâncias, mas tomar a mesma atitude que Esther, poucas pessoas já escolheram para a sua vida, mas é o plano ideal de Deus para todos os seus filhos. A história de Esther começa no ano 483 a.C., 103 anos após Nabucodonosor ter levado o povo do Senhor para o cativeiro babilônico. 54 anos após Zorobabel liderar o primeiro grupo de judeus a voltar para Jerusalém para reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. E 25 anos antes de Esdras liderar o segundo grupo, que foi para Jerusalém para concluir a obra iniciada por Zorobabel. Esther vivia no reino da Pérsia, que era o reino dominante naquela época, até a queda do reino de Babilônia, em 339. Esther estava entre uma daquelas pessoas que optaram permanecer em Babilônia. Embora Ciro tivesse emitido um decreto libertando os judeus para que pudesse voltar para Jerusalém e reconstruir os muros e o templo do Senhor, mas muitos optaram em permanecer no Império Persa porque o percurso era perigoso e muitos tinham se estabelecido dentro das cidades, formado riquezas, comércios, trabalhos, casamentos e não estavam dispostos a abandonar essas coisas para recomeçar uma vida do zero em Jerusalém. Xerxes, o Assuero, o Grande, ele foi o quinto rei do Império Persa, que reinou do ano 486 ao ano 465 a.C. Ele era extremamente orgulhoso e impulsivo. Como nós podemos ver no capítulo 1, o seu palácio de inverno estava em Suzã.
onde ali ele ofereceu um banquete a todos os seus convidados, inclusive Ester deveria estar entre eles. Era muito comum entre os reis da Pérsia oferecer um grande banquete antes deles irem para a batalha. Pelo fato de não saber o que se daria na batalha, eles então celebravam antes, para que depois, o que acontecesse, eles já teriam celebrado as suas festas. No ano 481, Xerxes levantou uma guerra contra a Grécia. Em Termópolis, ele também teve uma grande vitória. Agora, em Salamis, ele foi derrotado no ano 480 e teve que voltar para a Grécia. A rainha Ester se tornou rainha desse império persa no ano 479. Essa celebração durou um período de 180 dias, aproximadamente 6 meses, porque o seu propósito real, de fato, era invadir a Grécia. Quando um rei tinha conhecimento que um império ou uma nação tinha muitos bens, era muito rico, os outros reinos passavam a investir para que pudesse conquistar e adquirir os bens e a riqueza de outros reinos. E este era o interesse de Artaxerxes em invadir a Grécia. Alguns documentos gregos chamam a esposa do rei Artaxerxes de Artemis. É uma forma grega de poder dizer Vasti. Vasti foi tomada como mulher, como esposa, rainha do rei Artaxerxes no ano 483, entre o ano 484. Mas ela também é mencionada como sendo a rainha-mãe durante o reinado de seu filho, Artaxerxes, que sucedeu Xerxes. Até o final do reinado de Xerxes, ou a morte da rainha Ester, Vasti conseguiu recuperar o seu prestígio diante do reino através da sua vida. Alguns conselheiros do rei ou pessoas que trabalhavam dentro da corte, eles eram castrados, com o objetivo para que eles não pudessem procriar. E estavam também envolvidos com esposas, rainhas, princesas dentro do palácio, o reino para prevenir que ele não pudesse procriar e não gerar filhos dentro do palácio. Muitas vezes o rei optava em castrar todos os homens que estivessem trabalhando diretamente para ele dentro do palácio. O rei Xerxes estava vivendo um momento de celebração. Ele estava no meio de uma festa junto com seus convidados, onde estavam ali príncipes, princesas e reis de outras nações. E ele precipitadamente, envolvido pela bebida, estava completamente fora de si. Ele pede para que a rainha Vasti pudesse desfilar diante de homens e mulheres que eram seus convidados. Mas o pedido de Xerxes era uma decisão precipitada. Ele estava mais embriagado do que sóbrio. Não tinha condições de tomar decisões sóbrias e nesse momento ele toma tamanha atitude. Mas como nós podemos ver no versículo 12, a rainha Vasti recusou aceitar o pedido do rei Xerxes. Ela tinha os seus próprios princípios, ela acreditava que agir daquela forma diante do seu esposo embriagado, ela não iria honrar a Deus, nem muito menos a corte persa. É por isso que ela escolhe não obedecer o rei. Possivelmente, alguns comentaristas acreditam que a rainha Vasti estivesse grávida e, pelo fato de estar grávida, ela não se dispôs a desfilar diante dos príncipes e de outros convidados do rei. A rainha Vasti coloca o rei Xerxes numa situação difícil porque o rei Xerxes tinha convidado homens poderosos de todas as partes. Ele queria demonstrar a sua autoridade, ele queria demonstrar o seu poder e a sua riqueza, a influência do seu palácio. Se naquele momento ele tratasse a rainha Vasti como algo natural, como se nada tivesse acontecido, os outros reis, comandantes, soldados, ao olharem para o rei Xerxes, vendo que ele não tinha tomado nenhuma atitude, lhe conceituaria como sendo um rei fraco, incapaz de liderar uma batalha. É por isso que o rei Xerxes, naquele momento difícil, ele teve que tomar uma posição. Diante dessa situação difícil, o rei persa, o rei Artaxerxes, ele consulta os sábios do seu palácio. Ele teria que encontrar uma solução para aquele momento difícil. Os seus conselheiros lhe falaram que ele deveria fazer um edito, enviar para todos os reinos
onde todos os homens deveriam saber que a atitude da rainha Vasti era uma atitude repugnável. Quando um homem falasse, elas deveriam obedecer, e foi isso que a rainha Vasti não fez. E o rei Artaxerxes seguiu o conselho dos homens sábios do seu palácio. É bem possível que o pensamento daqueles homens estivesse completamente conturbado pela bebida que eles já tinham tomado, porque por mais que o rei persa pudesse emitir um edito ou um decreto obrigando todas as mulheres a obedecer os seus maridos, isso jamais iria conseguir levar um coração a amar ou fazer ações que fosse resultado de um amor. Quando uma obediência é por obrigação, essa obediência não é verdadeira, ela não é real. É por isso que o nosso Deus nos coloca nas nossas mãos o direito de escolha. É por isso que Deus criou todo ser humano com liberdade para escolher. E na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, Ele espera que os seus filhos, olhando para o seu ato de amor, se sintam atraídos a Ele e, pelo poder do amor, consigam colocar-se nas mãos do Senhor por completo. Mas a obrigação de amar ao Senhor nunca será uma ferramenta usada pelo Senhor para salvar alguém. Creio que nessa manhã essa parte da Bíblia nos ensina que nós não podemos tomar decisões em momento de cólera. Se precisamos tomar alguma decisão, a nossa mente precisa estar lúcida, clara, refletindo. Depois de uma noite de sono tranquilo, teremos condições de poder tomar as melhores decisões. Mas se não for dessa forma, em momentos em que a nossa mente está cansada, oprimida, passando por dificuldades, ou outras pessoas até embriagadas, esse momento não é o melhor para se tomar uma boa decisão. É necessário passar por esses momentos para que depois tenhamos condições de, sobriamente, tomarmos as melhores decisões. Querido amigo, nessa manhã, ao chegarmos ao final do primeiro capítulo da história do livro de Esther, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: estar num ambiente carnal como Esther estava e os reis e líderes estavam, tomar uma decisão sem ter consciência da vontade de Deus para a vida de alguém, os resultados sempre serão desastrosos. Não importa o nível da sociedade que se faça presente, como estavam ali apenas a alta corte, mas sem a presença de Deus, sem a companhia do Espírito Santo, as nossas ações, as nossas palavras sempre serão destruidoras. Neste primeiro capítulo da Bíblia, nós podemos ver o valor de pessoas que possuem princípios. Mesmo sendo convocada por uma autoridade que era o seu esposo, colocando a sua vida em risco, a rainha Vasti tinha princípio suficiente para dizer não. Ela não foi engolida pela maioria, ela não foi engolida pela influência ou pela fama ou pelo valor que ela poderia receber, mas ela estava mais disposta a manter os seus princípios, os seus valores pessoais. Ela não degradou a imagem feminina, pelo contrário, ela enalteceu a figura de uma mulher. Neste primeiro capítulo também nós aprendemos, enquanto o secularismo despreza a mulher, a palavra de Deus, a Bíblia, enaltece a vida e a postura da mulher. Querido amigo, nessa manhã eu e você, nós precisamos pedir ao Senhor forças para que nos dias em que nós estamos vivendo, nesse mundo secularizado, entorpecido pelo pecado, nós possamos a cada dia viver uma vida sóbria diante do Senhor, amarmos cada vez mais a Deus, vivermos os seus ideais e tenha certeza que se vivermos dessa forma teremos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco nessa manhã, nesse dia, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.